Nessa hora eu quero te convidar a meditar na palavra que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Uma palavra que fala sobre as coisas que ainda precisam ser sacrificados, as coisas que ainda precisam ser crucificados, as coisas que nós precisamos entender e então sermos orientados para que venhamos a crescer e prosperar em todas as áreas da nossa vida. Amém? A palavra começa dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ou seja, se nós nos humilharmos, ou seja, se nós aceitarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas coisas, emoções, sentimentos, o domínio do Senhor, a autoridade do Senhor, então haverá uma grande transformação na nossa vida. Haverá realmente um prosperar, um caminhar, um desenvolver na nossa vida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que existem alguns tronos na vida do homem. Existe o trono familiar, existe o trono financeiro, o trono emocional, o trono espiritual. Nós falamos muito sobre tronos, mas também nós precisamos entender o que significa trono. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, trono simboliza governo, trono simboliza autoridade, poder. Trono simboliza poder sobre alguma coisa, poder sobre algo ou poder sobre alguém. Então nós conseguimos perceber que existem áreas na nossa vida, na vida do homem, que governam a vida do homem. E é importante entender que se existe trono, existe governo. Meu irmão, minha irmã, não existe trono vazio. Alguém vai sempre estar governando. Não existe um desgoverno, não. Sempre alguém vai estar governando. Então vem a pergunta: a quem estamos dando poder tão grande de governar estas áreas da nossa vida? Porque quem estiver sentado no trono desta área, respectiva área, estará dando a direção, orientando a nossa vida. Na maioria das vezes, quem está sentado nesses tronos, resolvendo, orientando, somos nós mesmos. O problema, meu irmão, minha irmã, é que nós não temos a capacidade ou o conhecimento suficiente e necessário para dirigir a nossa vida. Nós precisamos entender e aceitar que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos nos convencer que precisamos da ajuda de Deus, porque Ele sabe coisas que nós não sabemos. Deus não desiste de nenhum de nós. Ele está esperando o momento em que nós vamos aceitar o fato de que nós precisamos de ajuda e vamos definitivamente entregar o governo do nosso destino nas mãos dele. Como é que isso acontece? Existem duas formas: conserto e separação. Tem que haver conserto e separação. 1 Reis 18, Elias teve um grande entendimento. Ele não apenas restaurou o altar, mas ele também separou o altar. Porque quando ele faz aquela vala ao redor do altar, ali naquele córrego, ali aquilo espiritualmente simbolizava separação. Ele estava separando o local do altar. Vida plena com Deus exige separação. O sucesso da vida com Deus exige conserto e separação. Todo o que quiser seguir após mim, negue a si mesmo, diz o Senhor. Ou seja, abra mão do seu governo, abra mão da sua autoridade. Todo o que quiser seguir após mim, pegue a sua cruz. Cruz, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, cruz é entrega, cruz é renúncia, cruz é morte. Não existe vida sem cruz, não existe salvação sem cruz. Nós precisamos crucificar. E aí eu te pergunto, a ti que está me ouvindo, o que ainda precisa ser crucificado? O que ainda precisa ser entregue?
Não existe vida sem morte. Aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Está lá em Marcos 8. Meu irmão, você que está me ouvindo, não adianta uma cruz se nada for crucificado nela. Dia após dia, o Senhor tem declarado o seu amor por nós. Dia após dia, o seu Espírito, ele tem procurado se revelar ao nosso espírito e assim revelar a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. Nós não podemos passar a vida ignorando isso e fazendo de conta que não é conosco. Nós não podemos passar a vida imaginando que nós podemos fazer do nosso jeito e acreditar que no final vai dar certo. Aliás, porque há muitos anos nós estamos fazendo assim. Milhares de pessoas estão vivendo numa ilusão. Milhares de pessoas estão adaptando a fé e achando que vai dar certo. Milhares de pessoas estão dentro e fora das igrejas, acreditando que estão salvas e não estão salvas, meu irmão, minha irmã. Não reconhecem Deus e um dia perceberão isso, mas será tarde demais. Deus deseja conduzir o seu povo. Deus, ele deseja te conduzir. Deus deseja conduzir a tua casa, a tua família, os teus negócios. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que tu perca nada. Ele quer ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos. O problema é que Deus conduz através de revelação. Revelação da sua vontade, revelação do seu poder, revelação de si mesmo através da sua palavra. E a origem e o final de tudo, meu irmão, não se engana, é a palavra. A origem e o fim de todas as coisas passa pela palavra. E esse é o problema. Muitos não aceitam se sujeitar à palavra. O homem natural, ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita ser sujeitado. E então vivemos numa sonolência espiritual. Existem muitos, meus irmãos, muitas milhares de pessoas que estão vivendo um sonambulismo espiritual, sem propósitos real, sem visão real, indo, na verdade, para lugar nenhum. Passamos por muitas situações ao longo da nossa vida, muitas são terríveis. Muitas situações ao longo da nossa vida são difíceis de aceitar e de suportar. E quem sabe neste momento você que está me ouvindo está passando por uma situação dessa. E está com um sentimento de fragilidade, de incapacidade. Muitas vezes ao longo da nossa vida nós nos sentimos frágeis e incapazes. E então, quando não conseguimos resolver o problema, nós buscamos a Jesus. Eu quero te dizer nessa hora, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, você que me ouve, Jesus, ele não é outra forma de resolver o problema. Ele é a única forma de resolver o problema. Meu irmão, você que me ouve, Jesus não é uma outra solução. Ele é a tua única solução. Ele não é uma outra resposta, ele é a única resposta para as tuas orações, para as tuas necessidades. Ele é a única resposta para a tua casa, para a tua família, para essa situação, para essa angústia, para essa dificuldade. Está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Também está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Isso quer dizer entrega. Isso quer dizer entrega o teu trono, entrega a autoridade, entrega o governo, entrega a direção da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, tudo nas mãos do Senhor. Entrega para mim, diz Jesus, entrega para mim e eu vou resolver isso. Ao contrário do que muitos pensam, ao contrário do que se ouve muito falar aí, Jesus Cristo, ele não é uma escolha. Jesus Cristo, ele não é uma filosofia de vida. Jesus Cristo não é um aceitar ou não aceitar. Jesus Cristo não é uma fé, meu irmão, entende, minha irmã, você que me ouve, Jesus Cristo não é uma fé, ele é a razão da nossa fé.
Mesmo que agora eu desistisse da caminhada, do sacerdócio, do pastorado, mesmo que agora eu abrisse mão de todas as coisas, nada mudaria, porque Ele é o mesmo e Ele não muda. Ele é o Alfa e o Ômega, e não depende de eu crer ou deixar de crer. Ele é a razão, Ele é a origem de todas as coisas. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Eu oro que essa palavra possa ser um bálsamo, possa trazer um óleo para a tua vida, para a tua história, que essa palavra possa te levar a um momento de reflexão e que possa gerar algo na tua história. Amém? Eu sou o pastor Eliezer, Ministério Fonte de Água de Vida, WhatsApp 53991747540. E agora eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre ti, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu abençoo e assim eu profetizo, em nome de Jesus. Amém.